Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Pastora Lete, pastor Breno, pastora Carla Canaã, e na época com o pastor esposo, que era esposo dela, foi o primeiro culto no lar, foi eles que fizeram na minha casa. E estou aqui, a sementinha plantada, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir em Daniel 10, 11. Temos como título, o anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Amém? Daniel 10, 11, vai nos falar assim a palavra do Senhor. E me disse, Daniel, homem muito desejado, em outras versões, homem amado. Está atento às palavras que vou te dizer? Levanta-te sobre os teus pés, porque eis-me que sou enviado. E falando ele comigo, esta palavra eu estava tremendo, igual eu estou agora. Amém? Glória a Deus. Seguimos a palavra. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, compreendendo e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Vamos profetizar a minha oração e a sua oração nesta noite? Que as minhas palavras em oração e as suas palavras em oração, Deus envia um anjo para trazer as boas novas para mim e para você nesta noite, amém? E se o anjo for retido na metade do caminho, papai envia Miguel, porque com Miguel é certeza a resposta chegar e a vitória sobre mim e sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Nós temos como título, na nossa palavra, que Daniel recebe o anjo com as boas novas, amém? Daniel, ele é por visto para Deus como amado. Assim como eu e você é visto para Deus como amado. A palavra falou, na primeira versão, que Daniel, ele era desejado por Deus. Assim como eu e você, antes de entrar no ventre da sua mãe, nós somos desejados e projetados por Deus. Você e eu somos amados nesta noite. Me prova, pastora Kelly. O versículo-chave da Bíblia, João 3, vai nos dizer que Deus amou o mundo, bora igreja, que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu creio, você crê? Então eu e você somos amados. E Daniel, por saber que ele era amado, por saber ali que ele tinha um projeto na vida dele, nós sabemos que a história de Daniel, ele foi tido como escravo para ir até o reino de Nabucodonosor, a servir a ele. Só que Daniel, ele não deixou os princípios dele, ele não deixou a doutrina dele, ao saber que ele tinha chamado por um rei para estar no palácio e para participar dos manjares no palácio. O anjo visita Daniel, trazendo para Daniel revelações. Daniel, dos 70 anos para frente, Deus derramou sobre ele o dom das revelações. Então Daniel tinha várias revelações. E as revelações de Daniel eram sobre o povo de Israel. E uma dessas revelações que o anjo visita Daniel, ele fala para Daniel que o povo ali ia perecer, ia passar por conflitos. E Daniel entristece o coração dele, ao ponto de se desmanchar. Porque na palavra que lemos vai falar que Daniel se levantou. O anjo pede para Daniel se levantar. A palavra do Senhor vai nos falar. E eu trago aqui a primeira revelação para mim e para você. Deus não fala com quem está prostrado. Deus não fala com quem está ali se fazendo como patinho feio, como coitadinho. Deus, ele fala com aquele que ele se põe de pé. Daniel, a partir do momento que ele teve a revelação do que o povo ia falar, ele entristeceu, mas Daniel também se colocou em posição de adorador. Daniel também não deixou se corromper pelos manjares. E eu pergunto para mim, primeiramente, para a igreja, nós temos vivido numa posição de verdadeiros adoradores, em posição de humilhação, e não corrompido com os manjares que o mundo vem nos
nos oferecendo. Quando eu entro dentro de uma igreja, irmãos, eu vejo que a palavra ela vai falando desde o começo. Ela vai sincronizando no mesmo sistema que Deus tem que falar nesta noite. E Deus usou a serva dele hoje para falar que ela estava temendo, porque ela mesma se via que ela não estava numa posição, mas que ela teve um sonho, a qual ela falou, agora eu vou me posicionar. Daniel não, ele estava na posição, mas ele viu que o povo não estava, mas ele se posicionou para o povo também ver que ele era diferente e que o nome do Senhor ia ser glorificado. Daniel falou, eu não vou comer deste vinho, eu não vou beber deste vinho, mas eu vou sim mostrar para o Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, aquele que não perde peleja, que com ele nós venceremos. E você tem se posicionado perante o Senhor para que essa vitória chegue? Você é o filho amado, o filho desejado? Forte nesta noite, que aquele que se humilha perante ao Senhor, aquele que se coloca em posição perante ao Senhor, o Senhor honra. E a palavra do Senhor, e Daniel vai falar também, que ele no primeiro dia que ele se prostrou, o anjo já estava em prontidão para responder Daniel. Você é o filho amado. Já tem anjos em prontidões. Já tem anjos preparados para descer para mim e para você com a resposta, ou até mesmo com a vitória. Quando o anjo vem até Daniel, já para dar as boas novas para Daniel, ali é tido uma guerra espiritual, irmãos, tremenda. Deixa eu te falar, você está aqui dentro dessa igreja hoje, o mundo espiritual está tendo uma guerra tremenda para mim e para você sair vitorioso daqui hoje. Quando o anjo desce, quando o anjo se revela a Daniel, santo é o Senhor, que iria descer, que ele iria chegar, que houve aquele ali, o príncipe das trevas, para travar a resposta de Daniel. O próprio Deus se levantou do trono. E vamos conjecturar e imaginar. O Senhor fala, vai lá, meu filho se prostrou. Pastora Arlete se prostrou hoje em posição de adorador e humilhação. Ela entendeu a mensagem. Ela entendeu a mensagem do que eu iria fazer. E aí o Senhor fala, vai lá anjo, leva a resposta para ela. Aí o que é que acontece? O anjo vem, entre os principais para travar. E o Senhor olha e fala assim, epa, calma aí. Eu não sou homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso agiria, eu não faria? O Senhor olha e vê aquela situação. E ele fala, não, o anjo voltou. Esse não deu conta, mas eu tenho ali que esse sim, ele vai descer quando eu ordenar. E a vitória vai chegar sobre a vida da minha filha, sobre a vida da igreja, sobre a vida daqueles que se colocarem em posição. Sabe por quê? Porque Deus não mandou qualquer anjo, não. Deus mandou foi o arcanjo Miguel. E falou, vai lá, Miguel, porque agora a vitória chega. Não tem principado, não tem potestade, não tem luta que vai travar. Hoje a vitória chega para mim, para você, para nossa casa. Você pode dizer um amém? Deus ele já determinou a minha e a sua vitória. Aí imagine lá Daniel, os seus olhos eram reluzentes. Imagine você contemplando, o seu rosto brilhava como relâmpagos. Foi assim a visão que Daniel teve do anjo quando chegou. Daniel não se corrompeu. Motivos, irmãos, não faltou. Daniel foi tido como escravo. Ele foi tirado do seu povo. Mas dentro dele tinha uma semente. Mas dentro dele tinha plantado que só existia um Deus. Daniel, quando foi pego com seus amigos, eles tinham nome. Até isso o rei mudou. Quiseram mudar a identidade de Daniel. E quantas vezes nós estamos em situações que querem mudar até a nossa identidade. Querem até colocar julgo sobre mim e sobre você. Quantas vezes? Mas Daniel sabia que a identidade dele, quem tinha plantado, o nome dele, quem tinha assinado,
Daniel falou, eu vou ver o povo perecer, não vou comer não, eu vou parar, eu vou jejuar, eu não vou participar desse banquete. E você tem feito o que para não participar dos banquetes aí que estão oferecendo? Porque, irmãos, o inimigo, ele traz pratos e pratos para fazer a gente desistir, para fazer a gente parar. Mas o ensinamento que Daniel nos traz nessa noite: não se corrompa, não vale a pena, não vale a pena por uma mesa bem posta, por umas vestes bem limpas. Não sei qual é a minha ou a adversidade, a minha eu sei, só que eu já entreguei porque eu sei que o anjo já está descendo com a minha resposta. Por isso que eu determino que eu não sei mais qual é, porque Miguel já está ordenado para descer. Há anjos determinados para descer nesta noite por mim e por você. Há anjos nessa noite já preparados, só uma ordem. E qual é o segredo, pastora Kelly? É se humilhar, é jejuar, é orar, que a vitória vem. Vem igual a Aline Barros louva, vem com sabor de mel. Deus, Ele é um Deus especialista. Deus, Ele é Deus especialista. Você acha que o Senhor sabia que o primeiro anjo não iria passar? Se Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Mas Ele mandou, talvez para encorajar o anjo. Vamos conjecturar a Bíblia de Deus. Nós temos esse sentido. E quantas vezes Deus te coloca numa prova, no meio de uma batalha, para saber se você vai mesmo guerrear, para saber se você vai mesmo lutar. Houve, a Bíblia relata que foi tremenda luta. O anjo lutou, irmãos. Só que quando ele não conseguiu, ele pediu reforço. Quando você estiver no meio da sua adversidade, você não tiver conseguido, pede reforço. Qual é o reforço? É Miguel. Qual é o reforço? É o arcanjo. Qual é o reforço? É a humilhação, é a cara no pó. É esse o reforço. O anjo batalhou. E muitas vezes você está numa batalha há anos. Passa dias, passa oração, passa culto, passa campanha, passa convenção, passa mulheres virtuosas. Mas o que que falta? Vou falar, irmãos. Posicionamento. Foi falado aqui nesta noite. Posicionamento. A Bíblia nos relata que Daniel se posicionou e compreendeu o que Deus tinha. Você já compreendeu o que é a sua luta e a sua batalha? Porque ela tem um porquê. E ela tem um pra quê também. Porque para viver o propósito de Deus, há um processo. E esse processo muitas vezes ele não vai ser realizado não, amaciado, acariciado não. O processo ele é duro, irmãos. O processo ele dói. O processo você chora, você geme, sabe por quê? Porque Daniel chorou, Daniel entristeceu. A Bíblia falou que ele esmureceu, ele entristeceu, porque ele viu algo. E o que ele podia fazer é ensinamento para mim e para você até hoje. Nas mãos carnais de Daniel ele não podia fazer nada, mas ele tinha uma arma poderosa. Uma não, pastor, ele tinha 2 armas poderosas. 2 não, pastor, ele tinha 3 armas poderosas. Ele tinha o posicionamento, ele tinha a oração e ele tinha o jejum que quebrou o jugo. E o anjo, o arcanjo desceu e venceu a batalha. De Gênesis, Apocalipse, a Bíblia nos relata que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Está determinada a minha e a tua vitória. Mas a Bíblia também fala, do mundo tereis aflição. Mas também fala, tem bom ânimo, o próprio Deus, o próprio Jesus. Porque eu venci o mundo. O reino dos céus, ele é ganhado por? Vai ter uma força hoje, não foi só por força. Passei essa lutinha aqui, tá tranquilo. Vou para o céu. Passou para você amadurecer.
Passou para você crescer, porque vai vir outra mais frente para você amadurecer, para você crescer. E vai vir outra mais frente para você testemunhar o que Deus fez, até chegar o grande dia e o Senhor falar: vem, minha igreja, porque você se esforçou, você não desistiu, você não parou, você não recuou, você prosseguiu, você não se corrompeu, você não passou por manjares, você não se corrompeu, você passou, você chegou. E o Senhor vai falar: vem, minha igreja, agora é hora. Poucos são escolhidos, mas muitos são chamados. Por que muitos são chamados? Porque não aguenta o processo, então ele não é escolhido. Mas eu e você que estamos aqui nesta noite, nesse ato profético, só de estar aqui nesta noite, você já está sendo perante ao Senhor, compreendente da palavra dele e se humilhando. Você poderia estar nos manjares da nossa casa, poderia estar dormindo, poderia estar jantando, poderia estar fazendo tantas coisas, mas você veio. Você está aqui, às vezes cansado, exausto, fadigado, mas você está aqui. E você acha que isso o Senhor já não viu, já falou: epa, é hoje. Bora, Miguel, se coloca em posição. A minha igreja está lá. Se coloca em posição, porque agora, na hora que eu der a ordem, Miguel, você desce, você vai lá, você guerreia, mas chega no meu servo, chega na minha serva e entrega a minha resposta. É a confiança, a credibilidade de que Deus, Ele está acima de todas as coisas. O anjo foi falar: não temas, Daniel. O anjo está falando: não temas, pastor Breno. Não temas, Vitilene. Não temas, Thaís. Não temas, porque eu sou contigo. Te levanta, te coloca na posição, porque eu sou Deus que hoje eu desço com o anjo e entrego a vitória para mim e para você. É assim que papai faz. É assim que papai faz na minha e na sua vida. Vocês acham que esses demônios, eles eram fracos? Vocês acham que esses demônios, força eles não têm, mas eles lutam até o fim, eles persistem. Até ver um crente caído chorando. Mas eis aqui, se o crente ficar caído chorando, mas chorando para Deus, se humilhando para Deus, os demônios não entendem que é Miguel que está sendo acionado naquele momento. Sabe por quê? Porque o entendimento da minha e da tua história, só quem sabe é Deus. Só quem sabe é Ele, o eu sou, o alfa, o ômega. E agindo Deus, quem impedirá? Se você sair convicto dessa noite, nesse pequeno versículo, agindo eu, quem impedirá? Sua batalha está vencida, sua luta está vencida. Não sei se é na área da saúde, não sei se é no financeiro, não sei se é sentimental, mas eu sei de uma coisa: se você determinar, se você falar: não temos, escutar a voz que o Senhor falou nesta noite para Daniel: não temas, Daniel, não temas, meus filhos, porque eu sou Deus que chego e chego na hora certa. Certa. Deus, Ele não erra. Deus, Ele não falha, muito menos Ele tarda. É na hora certa, é no momento certo. O Senhor chega, e Ele chega para fazer o extraordinário na minha e na sua vida. Daniel, ele tinha uma vida exemplar para mim e para você. Daniel, ele foi criado dentro do ensinamento de Deus. Só que ele não só foi criado, porque muitas vezes muitos são criados, mas não deixa a palavra entrar. Daniel, ele deixou a palavra entrar. Na criação dele, a palavra dele, a determinação dele, que naquele tempo só existia um que podia ser chamado de Deus. Só existe um. O mesmo de lá é o mesmo de hoje. É o mesmo de amanhã, é o mesmo do ano que vem, e do outro ano, e do outro ano, até a vida dele vai ser o mesmo, que ainda faz milagres, que ainda cura, que ainda liberta, que ainda salva, que ainda restaura, restitui, traz tudo novo. Já foi falado de Jó aqui nesta noite. Jó também não era reto, não era íntegro, desviava do mal. Mesmo assim sobreveio ele a aprovação. Deixa eu falar. Não é porque você muitas vezes está aqui que a aprovação não vai te vir.
não para te envergonhar, mas sim para restaurar tudo como foi restaurado de Jó. Riqueza dobrada, filhos mais belos, pele de bebê. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção. Quando nós recebemos uma vitória, irmãos, aonde a gente passa o sorriso já mostra. Aonde a gente passa o sorriso, o Espírito Santo já vai mostrando que a nossa vitória chegou, é ou não é? É ou não é? A gente sorri para as paredes, a gente louva, a gente quer estar no culto da manhã, de tarde, de noite. Se o pastor encerrar, que nós queremos que continue o culto, porque a vitória chegou. O Espírito Santo, a presença é diferenciada. Deixa eu te falar, quem é que vai sair daqui hoje com um sorrisão lindo, de envergonhando Satanás, envergonhando os principados e as potestades? Sabe por quê? Porque o teu sorriso incomoda muita gente, mas o teu sorriso agrada ao trono de Deus. E é isso que faz permanecer. Sabe por quê? Porque o Senhor falou para Daniel: levanta, Daniel, deixa essa tristeza, não temas. Não temas, sabe que Deus estava falando na minha linguagem, na tua linguagem? Levanta, Daniel, põe um sorriso no rosto. Tu não sabe quem é que eu estou mandando aí? É Miguel que eu estou mandando. Esse não perde peleja. Levanta, Daniel, bora, eu vou trocar as vestes, eu vou fazer tudo novo. É a promessa que nós temos. É o que nós temos que viver e acreditar. Porque até mesmo quando os amigos de Daniel foram para a fornalha, no capítulo anterior, para frente, vai nos falar que eles foram, mas eles tinham certeza que tinha um Deus que ia fazer algo, que tinha um Deus, e queimado eles morreram, igreja? Não. Porque tinha o quarto homem na fornalha. O quarto homem que falou: esses aí são meus. Esses aí não toca. Esses aí são meus. São escolhidos, são chamados. E não se corromperam. Nem mediante ao rei. Lição para mim e para você: não se corrompa. Seja qual for o manjar, não se corrompa. Seja qual for o prato, não se corrompa. Porque maior é o que Deus está preparando. Ou como diz em Provérbios 9, a mesa, o banquete já está preparado. Já acionou os criados, já colocou em posição para servir. Já está tudo pronto. Só basta uma diferença minha e sua. Aguentar firme e com um sorriso no rosto. Firme e com um sorriso no rosto. Não perecer. Não deixe o seu adversário ver que você está triste. Porque o Senhor não gosta que a tristeza domine você. Porque Ele não quis, mesmo Daniel sendo filho amado, Ele não quis ver Daniel naquela situação. Mas foi necessário Daniel passar por aquilo. Porque as revelações que vinham para frente, irmãos, nenhuma história, nem eu e nem você vamos ouvir falar de algo tão grandioso, de uma luta tão tremenda, que foi essa luta, a qual o Senhor determinou para Daniel. Daniel era jovem, Daniel não tinha nada de errado, mas mesmo assim, teve aquele momento de aflição, assim como Jesus também teve um momento de aflição. Assim mesmo como ele orou: Pai, afasta de mim este cálice, mas antes, seja feita a tua vontade. Eu sei que muitas vezes a gente vai querer, mas não podemos desistir. Eu sei que muitas vezes o desespero vai bater. Irmãos, ontem eu estava no meu serviço. Eu sempre gosto de dar um testemunho, Deus sempre me coloca um testemunho. Estava no meu serviço. Chegou a foto da Valentina com o braço machucado. Oi, irmãos. A Valentina foi agredida na escola por uma amiguinha. E eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eu só falei: meu Deus. Falei: vou lá agora. Vou lá agora. Porque, irmãos, quer saber num pai e numa mãe retocar num filho, remexer. Mandei para ela ali, ó. Falei: olha aí, mulher, o que fizeram com a minha filha? Ainda esticaram o braço da menina para o machucado ficar maior, sabe?
esticar o braço dela. Só que na hora veio um bálsamo tão grande. Falou, tu é diferente, minha filha. Eu te chamei para ser diferente. Tocou na sua carne. Doeu. Mas é propósito. Aí eu nem fui buscar ela mais na igreja, lá na escola, irmãos. Liguei para a Kelly. Kelly, busca a Valentina para mim aí. A Kathleen não podia, estava dobrando hoje. Aí eu falei, eu vou conversar com ela. Aí eu cheguei em casa, Valentina, o que aconteceu? Não, mãe. Eu já abracei a menina e já está tudo certo. Eu falei, amém, glória a Deus. É, mãe, eu já abracei, já fizemos as pazes, já está tudo... Foi um equívoco. Olha a palavra da menina usou, de 8 anos. O que é isso? Foi, mãe. Já abraçamos, já está tudo certo. Eu falei, amém. Deixa eu ver ela. Mãe, já até diminuiu, só estava inchado na hora. Mas, irmãos, imagine. Se eu tivesse saído naquele momento todo, tivesse vindo, eu contava com a mãe da menina, que mandaram mensagem para a mãe da menina também. Eu nem fui mais na escola, sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo, ele faz de tudo para nos envergonhar. Ele faz de tudo. Já pensou, irmãos? Chegasse lá, ixi, porque lá eu sou conhecida, lá eles sabem que eu sou da igreja, lá eles sabem que eu sou pastora. Chegasse lá, a mulher... Foi só um equívoco, a igreja. Sabe para quê? Porque hoje eu tinha que estar neste altar aqui, limpa de coração e na posição, para mostrar que o Senhor é Deus na minha vida e na sua vida também. Falei, embora, meu filho, eu vou até te pagar um lanche hoje, porque é assim que Deus faz. Deus não quer os servos deles envergonhados, Deus não quer os servos deles com raiva, Deus não quer os servos deles entristecidos, não quer, irmãos. Não quer não. O inimigo, ele até tenta. Aí hoje eu fui buscar ela. Cheguei cedo. Deus permitiu que eu chegasse cedo hoje. Perguntei para o porteiro. Irmãos, eu falei, e aí? Como é que foi esse babado? Aí ele, não, eu conversei com a mãe da menina. Eu falei, qual foi a resposta da mãe da menina? Pediu 1000 desculpas para a senhora. Aí ele tirou assim o microfone, que eles anunciam o nome do microfone, e falou assim, a menina é especial. É forte, Jesus. Eu falei, o quê? Ele é a menina especial. Que Deus abençoe a vida dela. E sabe o que é que eu entendi? Para ministrar a palavra do Senhor. Para saber que você é o servo do Senhor. O inimigo vai fazer um embaraço antes. Mas ele vai saber se você está na posição de adorador. De posicionamento de humilhação. Porque me calar, irmão, foi humilhação. Mas Deus, ele honrou no final. Sabe por quê? Porque o meu nome não foi escandalizado. E nem o seu vai ser escandalizado. Vai ser, não vai ser, Deus não permite. Deus não permite que eu e você saiam envergonhados em nenhuma situação. Pode doer, pode tocar o coração, pode tocar nos seus, mas deixa eu te falar, tem Miguel descendo. Tem Miguel fazendo o mover. Porque eu peguei um engarrafamento, irmão, de lá para cá. Que eu falei, que obra é essa? Cheguei em casa quase 6 horas da tarde. Eu falei, eu sei, Jesus. O Senhor está trabalhando. O Senhor está fazendo algo. E eu não posso me deixar se corromper por uma briguinha de empurrãozinho de menino de escola, não. Eu tenho que saber que quem cuida de mim e dos meus é o Senhor. Eu tenho que saber que enquanto eu estou lá trabalhando, Deus está lá na escola, Deus está lá no trabalho, Deus está na faculdade, está na minha parentela inteira cuidando. Sabe por quê? Porque eu e você temos uma promessa. Sabe qual é a promessa? Eu e você servimos ao Senhor. E a nossa casa também serve a esse Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a partir do momento que nós servimos, nós somos guardados, protegidos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé nesta noite. Deus, ele não é um Deus que envergonha. Se eu e você estiver na posição, o inimigo, ele pode até tentar. Meninas, o inimigo pode até tentar tirar o foco, mas ele não consegue. Sabe por que ele não consegue? Porque ele envia um anjo. O anjo vem. O anjo guerreia. Se o anjo não der conta, aí vem o arcanjo. E eu ainda falo para vocês, lá no céu tem hierarquia. Mas se o arcanjo ainda, mesmo com toda a força, conhecendo o meu Deus e o seu Deus não der conta, ele viu os querubins, os serafins, mas a igreja do Senhor, ela sai como vencedora.
ela sai como vencedora. Coloque a mão no seu coração.